Michela, sou capelã do Clube de Aventureiros Jardim do Éden, aqui na cidade de Tuiutaba, e também sou capelã do Clube de Desbravadores Corujas do Pontal. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da rede familiar. A rede familiar talvez seja a mais importante contribuição que o Clube de Aventureiros pode oferecer para os pais que estão participando. Porque a nossa sociedade atual, gente, está perdida na questão de educação dos filhos. Os pais muitas vezes querem oferecer algo de qualidade, mas não sabem como estar fazendo. E aí está a nossa oportunidade. O Clube de Aventureiros vem então tentar restabelecer, na mente dos pais a consciência de que existem segredos e que esses segredos podem sim melhorar a convivência familiar, o desenvolvimento das crianças e a felicidade de todos os envolvidos. A rede familiar no clube precisa estar muito presente para que todos entendam que o clube é formado por famílias e essas famílias precisam ser atendidas nas suas necessidades. Precisamos chamar os pais para ajudar a estar ali nas reuniões. Os pais, eles podem ensinar especialidades para todos. Eles podem colocar os seus dons espirituais, os seus talentos profissionais em prática para estar auxiliando aí, então, no desenvolvimento de especialidades de classes, auxiliando os conselheiros ou sendo conselheiros. Eles podem estar auxiliando de várias formas nas gincanas, nos eventos, participando ativamente e nos dando o suporte que nós precisamos para estar trabalhando então com essas crianças. E além do mais, vários requisitos das classes e das especialidades precisam da presença dos pais para que sejam cumpridos. Então é em casa que se cumpre muita coisa. Esses pais precisam ser treinados e orientados de acordo com a faixa etária de seus filhos, com a classe a que eles pertencem. Então precisa ter aí todo um treinamento, uma ação para que eles entendam a importância da participação deles neste momento com os filhos. Para que a rede familiar aconteça de forma satisfatória, precisa de um coordenador. Essa pessoa precisa ser ou o próprio diretor do clube ou uma pessoa que tenha livre acesso a esse diretor. Esse coordenador precisa ter o espírito evangelista. É preciso conquistar pessoas. Não é apenas um encontro que será feito, são várias ações, vários momentos. É um trabalho onde os frutos serão vistos a longo prazo. Precisa então de ser muito bem trabalhado, muito bem pontuado e esperar para ver ali os frutos, Se esse trabalho for negligenciado, também teremos sérias consequências, no desenvolvimento das crianças e das famílias, porque o envolvimento delas é fundamental. Ou então, o que é o programa da rede familiar? Primeiramente, tudo que for feito tem que estar muito bem alinhado com o planejamento anual do clube, com o plano de ação do clube. E como parte dos ensinos programados pelo clube é feito pelos pais em casa, tudo precisa ser muito bem orientado e alinhado com esses pais e a rede familiar está aí para ajudar nesse momento. Outro ponto importante é que a vida extra-clube, tudo que se faz fora do clube, precisa estar refletido naquilo que se é aprendido, nas influências que o clube traz, que a rede familiar traz para essas famílias. Então a gente precisa impactar a vida, a rotina, os momentos dessas famílias com os ensinos que a gente traz. Nós sabemos que as pessoas em geral gastam pouquíssimo tempo nas atividades da igreja, então tudo que a gente fizer tem que ser sucinto, tem que ser enxuto, tem que ser rapidinho, mas de uma qualidade muito boa. Um gostinho de quero mais para a próxima, mais rápido. As pessoas não querem ter a sensação de que estão perdendo tempo, de que está atrasado, de que está desordenado. Tem que ser perfeito para ter o próximo público. E também
o ambiente interno da rede familiar deve servir como um alívio de fardo para as famílias. Então ali eu encontro respostas, eu encontro outras pessoas passando pelas mesmas situações, eu tenho acesso a conteúdos importantes, relevantes para minha vida, para minha família, para o meu filho. Eu gosto de fazer parte e eu quero participar. É isso que as pessoas precisam sentir com as ações da rede familiar ali no clube. São poucas reuniões, mas muito bem programadas, muito bem planejadas, muito bem feitas. Precisamos atrair a atenção daqueles pais que ainda não se engajaram ali nas tarefas, nos eventos que o clube oferece. Então, aqueles pais que ainda não estão diretamente envolvidos precisam ser alcançados, porque quanto mais pais nós tivermos, melhor será a ação. Elas precisam ser realizadas no mesmo período em que as crianças também estarão tendo atividades, para que os pais possam se concentrar nos conteúdos apresentados para eles. Então, enquanto eles têm a reunião deles, as crianças também estão tendo atividades para que eles possam se concentrar perfeitamente. O que então trazer para esses pais? Vamos lá, algumas ideias. Convide palestrantes, psicólogos, pessoas experientes, para que possam estar trazendo conteúdos que vão modificar de alguma forma para melhorar a rotina deles e o cotidiano deles. Tenha um arquivo de recursos, tenha tudo na pasta, um plano B. Não deu certo uma coisa, você já tem outra montada, porque você convidou e a reunião precisa acontecer. Existem vários jogos de interação, dinâmicas, tudo planejado para que aquela reunião seja perfeita, ok? Você pode estar planejando também eventos sociais, tá? Onde os pais vão estar participando junto com as crianças. Um lanchinho sempre quebra gelo, sempre traz interação. Passeios onde pais e filhos podem ir, uma caminhada no parque, um piquenique, uma boa interação. Visitas de pais e filhos para membros da mesma unidade, visitas extra-clube, um pequeno grupo, um pôr do sol especial, a interação da unidade, eventos para a parte espiritual, eventos para devocionais. Todas as reuniões precisa ter oração, precisa ser explicado o porquê de se orar com a família, por que colocar a família no altar de Deus todos os dias. Precisa ensinar aos pais também que a leitura é muito importante. Então, um livro que deve ser muito incentivado é a orientação da criança. Vocês precisam fazer propaganda desse livro para os pais, dizer para eles que ali existem orientações preciosas para melhorar a vida familiar. Ensine os pais como contar histórias para as crianças. Ensine que as melhores histórias se encontram na Bíblia e que a criança gosta de que os pais contem histórias para eles. Foi assim que a Bíblia nos pediu para fazer, né? Que as gerações, que os pais, a família era responsável por passar os princípios e os conceitos. Então isso deve ser trabalhado com os pais. Ensine eles a usar flanelógrafo, a usar panos, a usar chapéu, a usar vassoura, o que se tem em casa, para contar uma história de uma forma diferente, de uma forma atrativa. Incentive o culto familiar. Então, os pais precisam ser ensinados. Muitas vezes são recém-chegados na igreja ou não são cristãos e nem adventistas. Então, você precisa ensiná-los. E também não pode esquecer dos pais com interesses especiais, como por exemplo, o pai solteiro, a mãe solteira, o pai que é cristão e a mãe não é, a mãe que é cristã e o pai não é. Saber quando na família existe muita rivalidade entre os irmãos, a família que está passando por uma perda, uma tristeza grande, as crianças que têm necessidades especiais precisam ser muito bem assistidas. E também
aquelas famílias que chegaram de uma cultura diferente, com um idioma diferente, todas essas necessidades precisam ser atendidas na rede familiar. Bom, como que são feitas essas reuniões? Quais são os tipos de reuniões que podem existir, né, na rede familiar? A reunião formal é aquela que tem boas-vindas, apresentação de convidados, meditação, oração, sabe, aquela que segue redondinha, apresentação do conteúdo, dinâmica, encerramento. Também pode ser feito reuniões de trabalho. Nessas reuniões de trabalho, a grande diferença é que a primeira, a formal, visa interação de pais e filhos. E a segunda, a reunião para trabalho, se concentra no treinamento dos pais como auxiliares dos seus filhos nas suas classes e nas suas atividades. Treinar os pais é muito importante, tá? Existe também a reunião chamada de grande evento. Esse grande evento é aquele momento da formatura, é aquele momento onde o pai vai estar participando de uma feira, uma exposição que o clube está preparando. São os eventos macros que o clube planeja e é a chance dos pais que estão envolvidos mostrar o que eles fizeram com seus filhos, né? E momento de interação, tá? Existe também a reunião da diretoria da rede familiar, então a rede familiar precisa ter um diretor, precisa ter pessoas envolvidas para que seja um momento atraente para todos. E precisa ser planejado as formas de atrair e manter os pais nessa rede familiar. Então, se você prometeu, cumpra. Envie os comunicados, os recados por escrito, não via WhatsApp, não, escritos, entregue na mão dos pais. Às vezes manda no caderninho da criança e o pai às vezes não tem o hábito de abrir o caderninho da criança, então entregue na mão do pai na hora que ele vai buscar a criança. Organize essas programações em torno das necessidades que existem. O pai vai atrás do que chama a atenção dele, do que ele está precisando naquele momento. Estabeleça parcerias com os vários departamentos da igreja, com profissionais que você conhece. Torne tudo muito interessante e ativo para todos. Consiga parceiros, né? Tenha algum evento anual apenas para os pais dessa rede familiar, alguma coisa fora da igreja e que atinja também a comunidade. Os pais da comunidade também precisam de auxílio e é a nossa grande chance de trazer, né, toda a bagagem que nós temos para a população também, para a comunidade. Sempre consulte os pais dos aventureiros nas tomadas de decisões, eles podem contribuir muito. E realize eleições dos pais mais comprometidos, que mais ajudaram para o próximo ano. Então você tem que treinar sucessores, né? Pessoas que também estejam comprometidas e engajadas com sua principal missão. Convencer os pais de que, ao invés de uma sobrecarga, de um esforço extra para sua agenda tão apertada, o clube, na verdade, lhe poupa tempo e energia na educação e no desenvolvimento do seu filho, porque está baseado no envolvimento dos pais neste processo. E se os pais não se envolverem, seus filhos não vão desenvolver satisfatoriamente. Uma boa estratégia para isso é apresentar para eles o projeto do Aventureiro do Ano, onde ali os pais lutam junto dos filhos para que ele cumpra os requisitos com honra, para que ele no final do ano seja contemplado como o aventureiro do ano. Aquelas tarefas são todas desenvolvidas junto com os pais, então explique para os pais que existe esse projeto, que eles precisam se envolver para que os filhos sejam contemplados, né, como aventureiros do ano, e que esse processo junto dele vai ser muito mais honroso, mais prazeroso para eles e para os seus filhos.
Então vamos lá? Quais são os passos para então organizar uma rede familiar? Prepare um bom conteúdo, use todos os seus recursos, apresente da melhor forma para os pais essa proposta. Cadastre todos os pais e mães, pegue telefone, pegue endereço e inicie uma aproximação com eles. Colete dados com informações sobre temas que eles gostam, atividades que eles gostam, cadastre as sugestões que eles deixam, estabeleça uma via de comunicação além do telefone, correio, todos os tipos de comunicação que você puder estar fazendo. Torne as reuniões muito interessantes, bem feitas, produtivas. Integre o calendário do clube com essas atividades e divulgue essas programações, motive esses pais, ganhe, conquiste esses pais para estar auxiliando em tudo. O sucesso dessa interação, do crescimento do filho, do desenvolvimento do filho, depende dos pais, que eles fazem parte importantíssima, fundamental desse processo. Ore muito, conquiste parceiros, tenha muito amor por esse processo e o seu clube terá muito sucesso na rede familiar.